Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Porto Belo Grupo para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.portobelo.com.br. A apresentação também está disponível para download. To hear the audio in English, please click on Interpretation and select English. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. A apresentação será realizada em português com tradução simultânea para inglês. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Porto Belo Grupo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. John Suzuki, diretor-presidente, e o Sr. Vladimir Brzezinski, vice-presidente interino de Finanças e Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. John Suzuki, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. John, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês aqui novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui comentar sobre o resultado do nosso primeiro trimestre de 2025. Nós vamos comentar aqui sobre o mercado, sobre nossos resultados operacionais e financeiros, com destaque aí para o crescimento que a gente teve de forma ampla, né, em todas as nossas unidades de negócio. Vamos comentar também de um episódio importante no nosso primeiro trimestre, que foi o episódio das fortes chuvas que ocorreram aqui em Santa Catarina no mês de janeiro. Tá? E finalmente falar também da parte financeira, principalmente do nosso caixa, geração de caixa e assim por diante. Mas antes de entrar nessa agenda, eu queria comentar um pouquinho a decisão que ocorreu ontem na reunião do Conselho de Administração, que foi a eleição da diretoria estatutária. Tá? Nós tivemos algumas mudanças importantes aqui no grupo. Eu permaneço como diretor-presidente, CEO do grupo. Tá? Já está aqui comigo o Vladimir Brzezinski, como já apresentado aqui, diretor vice-presidente interino de Finanças e RI. O Vladimir tem uma longa história aqui conosco, dentro do grupo, mais de 40 anos aqui trabalhando conosco, com passagens internacionais, já foi o financeiro da nossa operação nos Estados Unidos, no ciclo anterior a esse que a gente está passando agora, passagem pela controladoria também, mais recentemente na auditoria interna. Tá? Então, uma longa e bela trajetória aqui conosco e agora nos apoiando interinamente aqui na posição de CFO. E compõe também a nova diretoria estatutária, o Romael Sosso. Romael Sosso se juntou ao grupo em 2021, desde então atuando como CEO da nossa unidade de negócios da Porto Belo Shop. Né? Vocês conhecem um pouco a história da Porto Belo Shop, em especial nesse período que o Roma está aqui, que promoveu uma transformação importante do nosso modelo de negócio, né, do varejo, um avanço bastante importante, com forte crescimento, e agora não só mantém a sua posição de CEO da Porto Belo Shop, mas também compõe aqui nosso time corporativo como vice-presidente de varejo e inovação. Bom, deixa eu entrar um pouco na visão de mercado. O mercado brasileiro, tá, de revestimentos cerâmicos fechou o primeiro trimestre de 2025 com um baixo crescimento. Tá?
de 0,4%, né? Vocês conseguem ver aí no gráfico, desde o período pré-pandemia, a gente enxerga aí, obviamente, os efeitos sazonais, mas nesse momento, nosso setor ainda performa abaixo do que foi o período pré-pandemia lá de 2019. Tá? A gente está vivendo um momento de baixo crescimento do nosso setor, mas quando a gente vai para o próximo slide, a gente vê que a Porto Belo, aqui em suas operações no Brasil, se destaca nesse sentido, né? Não só quando a gente compara a nossa performance, né, de volume de vendas, né? Porto Belo Grupo, nas operações no Brasil, cresceu em volume 6,5% versus esse 0,4% do mercado, mas também vem operando com uma ocupação da nossa capacidade produtiva, que a gente vem operando a pleno em todas as nossas fábricas aqui no Brasil, seja da Porto Belo, seja da Pointer, tá? Tanto em 100% da nossa capacidade produtiva, quando o setor está operando a 67% de ocupação. Vale lembrar que, além da nossa própria produção, a gente tem também produção feita em fábrica de terceiros, né? Nossa operação de outsourcing, o que na prática significa que a gente vem vendendo acima da nossa capacidade produtiva, tá? E na direita vocês conseguem ver esse histórico comparativo, né? A gente sempre compara com pré-pandemia, vocês veem que o mercado está 85% do que foi o período pré-pandemia, a gente não só está acima, mas a gente vem cada vez mais descolando do que é o mercado, portanto ganhando market share. Nos Estados Unidos, né, é um mercado que também, dependendo da métrica, a gente vem observando um número negativo ou um número baixo de crescimento, consumo ainda permanece no patamar de 5,9%. Esses são os dados do quarto trimestre, infelizmente a gente ainda não tem os dados de mercado do primeiro trimestre, mas o quarto trimestre teve um crescimento de 5,9% no consumo. Já na produção dos fabricantes locais, nós tivemos uma queda de 2,4%. Quando a gente compara com a nossa performance nos Estados Unidos, tá? Nossa performance foi de crescimento de 53% no quarto trimestre. Nós, não, de novo, não temos os dados do primeiro trimestre, mas quando a gente olha a nossa receita no primeiro trimestre desse ano, comparado ao mesmo trimestre do ano passado, nós crescemos 44% em dólares, 67% em reais. Tá? À direita, um pouco mais da perspectiva do mercado, vejam que Housing Starts, que é um indicador bastante importante para entender a dinâmica do nosso setor, ela continua andando de lado, né? A gente vem no mesmo patamar, tirando os efeitos sazonais, a gente vem no mesmo patamar quando a gente compara o mesmo período do ano anterior, né? E aqui embaixo, à direita, a gente vê o consumo de revestimentos nos Estados Unidos, dados do TCNA, né? Sempre separado entre produção local e importação. A produção local hoje representa em torno de 29%. A gente tem uma dinâmica atípica hoje da importação e exportação por conta desse movimento de tarifas, né, que a gente está vendo nos Estados Unidos, tá? Mas ainda assim, quando a gente compara o quarto tri contra o mesmo trimestre do ano anterior, a gente vê um crescimento. Pode seguir. Entrando agora no nosso desempenho, né? Vejam, nós fechamos esse trimestre, né, esse primeiro trimestre de 2025, com um crescimento de 12,6% nesse contexto que a gente acabou de apresentar, seja do mercado brasileiro, seja do mercado americano, né? Destaque, que eu vou entrar um pouquinho mais em seguida, para Porto Belo América, com aquele grande crescimento que a gente já comentou, mas também na nossa operação da Pointer, que também vem uma evolução importante desde o ano passado, né? Aqui a gente consegue mostrar, esse é um indicador importante que reflete nossa evolução no nosso projeto de internacionalização, né? Nossa receita vindo do exterior,
seja através da Portobello América, seja através das nossas exportações partindo do Brasil, tá? Já representam 27% da nossa receita, tá? Quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado, nós tivemos 7%, né, 7 pontos percentuais de crescimento, né? Vejo que realmente a gente está evoluindo na nossa estratégia internacionalização, de novo, capitaneada pela nossa operação da Portobello América, né? E veja que realmente a gente cresceu em todos os nossos negócios, né? Já comentei da Portobello América, crescendo mais de 60% em reais, mais de 40% em dólares, né? A Pointer crescendo mais de 21%, né? 21,8%. A gente vem comentando já em calls anteriores, né? A gente fez um trabalho importante de reposicionamento da marca e do portfólio da Pointer, né? Impulsionado por ganho de competitividade na fábrica. Isso realmente vem ajudando a obter esses ganhos de escala na Pointer, tá? A Shop, né, que tem um histórico de maior resiliência a esses momentos mais duros de mercado, mais uma vez apresenta um crescimento de 2 dígitos, né, cresceu mais de 10% nesse primeiro trimestre. E, finalmente, a Portobello, nosso negócio B2B multicanal, né, que enxerga de forma mais ampla, né, os impactos no mercado, cresceu 2,9%, portanto, acima do mercado, demonstrando resiliência. E dou um destaque aqui para a exportação e engenharia, que foram 2 canais que performaram bem nesse trimestre. Vou falar um pouco lá nas perspectivas. A gente está enxergando que esses segmentos continuam crescendo ao longo de 2025. Tá? Também ampliamos nossa margem bruta, né? Esse balanço eu acho que é bastante importante levar em consideração, né? O mercado mais enfraquecido, ainda assim, a gente crescendo em volume, crescendo em receita, mas ampliando margens, né? Destaque novamente para a Portobello América. Portobello América cresceu a sua margem, vou falar um pouquinho mais no próximo slide, assim como a Pointer, ambos cresceram em receita, volume e margem, né? E a internacionalização e eficiência, né? Tem uma parte que é internacionalização, uma parte que é lançamentos, né? É nossa estratégia comercial, mas uma boa parte dessa margem também é explicada pela nossa eficiência industrial. E aqui eu consigo mostrar um pouco melhor em cada um dos nossos negócios. Vejam, a gente vem de um trimestre muito frágil, né? No ano passado, que a gente ainda vinha numa fase inicial do nosso ramp-up da fábrica nos Estados Unidos, portanto, com uma margem muito menor, e a gente cresceu e a gente atingiu 16,4%. Tá? E aqui dou um destaque especial aqui para Portobello América, que com essa margem bruta que a gente está operando, tá? A gente já supera o break-even da operação. Tá? Até mais especificamente, a gente vem superando o break-even desde dezembro do ano passado e com consistência em cada um dos meses até o fechamento do primeiro trimestre de 2025, né? É um tema bastante relevante, uma vez que foi uma operação, né, dado o estágio de maturidade da nossa operação nos Estados Unidos, era uma operação que consumia nosso EBITDA ao longo de 2024. Em 2025, passa a contribuir para o nosso resultado de EBITDA. Tá? A Pointer também ampliou suas margens, né? Passou de 8,2% para 12,2% em 2025, de novo, fruto dessa nossa estratégia de reposicionamento e ganho de escala, né? A gente assistiu principalmente lá, mais em 2023, momentos que a gente tinha paradas de fornos, né? Isso atingia muito a rentabilidade do nosso negócio, e agora a gente vê um negócio não só mantendo seus fornos em plena capacidade, mas até vendendo um volume superior ao que a gente produz na fábrica, né? A Portobello também teve uma performance muito boa, um negócio muito mais maduro, né? Com margens mais robustas,
mas vinha de uma margem de 38% no ano passado, superou 40% nesse primeiro trimestre, muito fruto do desempenho dos lançamentos, não só desse ano, mas do ano passado, né? A Porto Belo Shop, que vem num segmento, e acho que vale aqui esse comentário, né, dos segmentos em que a gente atua, o segmento de varejo, né, é aquele que mais tem sentido no momento de mercado, seja na Pointer, seja na Porto Belo, que são negócios multicanais, mas diretamente a Porto Belo, né, que atua efetivamente no varejo, né, e isso foi sentido na margem também, 46% no ano passado, nós fechamos em 44,6% nesse primeiro trimestre e já temos trabalhado aí para recuperar. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre perspectivas, tá? Acho que a parte de despesas também foi um fator importante para a construção do resultado do primeiro trimestre. Veja que no primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos, quando a gente mede despesas sobre a receita líquida, né, nós tivemos uma despesa de 30%, quando a gente exclui o efeito das chuvas. E é aqui onde a gente enxerga um maior efeito das chuvas, porque as perdas causadas com as chuvas, que foram basicamente perdas de estoque, tá? Elas foram lançadas, na sua grande maioria, aqui em despesas, né? Mas quando a gente exclui esse efeito, nossas despesas atingem 29%, 28,9% para ser preciso, da nossa receita líquida, né? Com o efeito das chuvas, que atingiu 20 milhões de reais, nossa despesa sobe para 33,6%. Mas vejam que esse tema da busca da eficiência operacional é algo bastante presente na companhia nesse momento, seja pelo ponto de vista de custos, seja pelo ponto de vista de despesas. E com tudo isso, nós atingimos uma margem de EBITDA, de novo, excluindo o efeito das chuvas aqui, nós atingimos uma margem de EBITDA de 17%, né? A maior margem desse histórico, e quando, de novo, a gente exclui o efeito das chuvas, o maior EBITDA absoluto desse período que a gente está observando aqui nesse gráfico. Nosso EBITDA teria sido de 104 milhões de reais, se a gente excluir o efeito das chuvas. Com o efeito das chuvas, nós atingimos 75 milhões de reais. Aqui o efeito das chuvas a gente mostra 28,9 milhões, porque aqui incluem os demais efeitos que não foram só em despesas, né? Os efeitos que a gente viu na receita e em custos, tá? Falando do nosso lucro líquido, né? No primeiro trimestre, excluindo o efeito das chuvas, nós teríamos atingido um pequeno prejuízo de 3,8 milhões de reais. Embaixo vocês veem na nota de rodapé, com o efeito das chuvas, nós teríamos um prejuízo de 33 milhões de reais. Um trabalho também bastante intenso desse primeiro trimestre foi no fluxo de caixa, né? E boa parte disso veio no trabalho feito no capital de giro. Vejam que nosso ciclo de conversão de caixa, ele caiu de 52 para 1 dia no primeiro trimestre. Boa parte disso veio de um trabalho intenso de negociação de prazo junto a nossos fornecedores, tá? Nós conseguimos ampliar com essas parcerias 40 dias de prazo adicional, e utilizando o nosso FDIC, né? Foi também uma estruturação importante desse primeiro trimestre, que com o FDIC de fornecedores, é um FDIC de 160 milhões de reais, a gente construiu um instrumento bastante importante para permitir essas negociações junto aos nossos fornecedores, tá? Mas também trabalhamos nos estoques e clientes para reduzir esse ciclo de conversão. De novo, foi bastante importante para o nosso fluxo de caixa desse trimestre. E
também um cuidado, pode passar, por favor, um cuidado com a gestão dos nossos investimentos, né? Também com o olhar no fluxo de caixa e na desalavancagem, né, da companhia. Nós mantivemos somente aqueles investimentos essenciais, né, para a nossa operação, ou aqueles que já vinham sendo feito ao longo do tempo, tá? E no trimestre nós investimos 18,8 milhões de reais, menor valor aí desse histórico que a gente está apresentando aqui. E com isso, né, com todo esse trabalho no resultado operacional, econômico, né, no capital de giro e no Capex, tá, a gente conseguiu alcançar um fluxo de caixa de 136 milhões de reais, quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado, né, que a gente apresentou um fluxo de caixa negativo, foram quase 200 milhões de reais de fluxo de caixa adicional que nós conseguimos gerar nesse trimestre. Com esse fluxo de caixa, né, nós conseguimos também manter nosso compromisso de desalavancagem gradual. Vejam que, olhando essa linha tracejada laranja, né, no gráfico, que é a alavancagem pro forma, portanto, excluindo os efeitos extraordinários, né, a gente vinha de um patamar de 3 vezes EBITDA no ano passado, já fechando o ano abaixo desses 3 em 2,85, e nesse primeiro trimestre nós teríamos fechado em 2,7 vezes EBITDA, não fosse o efeito das chuvas e da reestruturação que nós fizemos no quarto trimestre de 2024. Né? Com esses efeitos, nosso patamar está ligeiramente acima de 3 vezes. Vale lembrar que nós soltamos, inclusive, comunicado ao mercado sobre isso, bem no final do trimestre. Nós fizemos uma captação importante de 54 milhões de dólares, que foi importante para manter a liquidez da companhia, mas principalmente para melhorar o perfil da nossa dívida. Tá? Vocês estão vendo aí o cronograma de amortização. Tá? Com essa nova emissão, a gente conseguiu ampliar o duration da nossa dívida para um pouco mais de 2 anos, 2,12 anos. Tá? Portanto, evoluindo. Esse ainda é o desafio que nós temos. Vejam que a gente ainda tem um volume de amortização de 361 milhões nesse ano e mais 370 milhões no ano que vem. Boa parte disso já está sendo trabalhado. Em breve a gente deve ter notícias sobre isso também, né? E fechando com essa operação de 54 milhões de dólares, nós fechamos com caixa equivalentes, tá? De quase 500 milhões de reais, 495 milhões de reais. Parte disso são as cotas subordinadas que nós temos nos FIDICs, tá? Não fosse isso, seria um caixa de 412 milhões de reais. Ainda assim, um caixa bastante robusto ao final desse trimestre. Bom, esse foi o primeiro trimestre de 2025. Rapidamente comentando um pouco sobre perspectivas para o restante do ano, tá? E começo pela Portobello América, porque não só foi importante esse primeiro trimestre gerarmos resultado positivo, né, na Portobello América, ampliação de margem bruta e resultado positivo no EBITDA, mas também a gente está enxergando a evolução disso ao longo de 2025, tá? A gente deve continuar vendo o ramp-up, seja de vendas, seja da nossa fábrica, que já está bastante madura, já está com bastante competitividade industrial, tá? Mas a gente vai continuar assistindo a evolução disso, principalmente o efeito resultado, né? Porque boa parte disso, boa parte do que a gente vê de ramp-up industrial, ele ainda gira pelo estoque para a gente realmente ver isso transitando pelo nosso resultado, tá? E crescimento, seja o crescimento do ponto de vista de volumes, e esse crescimento no volume de vendas deve proporcionar à unidade uma redução gradual do seu estoque, tá? Seja pelo mix de vendas, que também a gente deve evoluir ao longo do ano. Tá? Na Portobello Shop, tá?
A margem é um tema, né? Nós vimos lá, nós perdemos margem nesse primeiro trimestre. Nós já estamos trabalhando para a recuperação dessas margens. Tem diversas estratégias comerciais, seja de posicionamento de portfólio, seja de lançamento, seja de trabalho junto à nossa rede, tá? Que deve proporcionar uma recuperação das nossas margens, tá? E na Porto Belo, nosso negócio multicanal, tá? A gente deve continuar assistindo um ano de crescimento, principalmente vindo do segmento da exportação, o segmento da engenharia, tá? No varejo, realmente, a gente está enxergando um momento um pouco mais duro, tá? Acho que um tema importante também nessa unidade é o ganho de competitividade de custo. Nós também divulgamos isso assim que nós fechamos um contrato. Nós acabamos de fechar um contrato de migração do mercado cativo de gás para o mercado livre de gás, com ganho de competitividade importante que deve ser incorporado, já está sendo, né, incorporado à nossa matriz de custos na unidade Porto Belo. Tá? E, finalmente, na Pointer, a gente vai continuar assistindo a captura dos ganhos fruto desse reposicionamento que nós fizemos na Pointer. Tá? Do ponto de vista industrial, a gente continua avançando no ganho de competitividade em custos, tá? Que está permitindo esse reposicionamento do nosso portfólio, e com isso a gente deve continuar vendo um crescimento forte da Pointer com rentabilidade. Meus caros, era isso que a gente tinha para comentar do primeiro trimestre, e agora eu abro para nossas perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta por áudio, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando no botão abaixar a mão. As perguntas também podem ser realizadas por escrito na opção Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Chaves, do GTI, e é a seguinte: se puderem dar um pouco mais de granularidade sobre essa nova emissão de dívida de 54 milhões de dólares, prazo e taxa equivalente? Nós fizemos essa emissão no final de março, né, bem no finalzinho do trimestre ali, como a gente já comentou, foram 54 milhões de dólares, foi uma PPE, né, uma linha de Trade Finance, prazo de 5 anos, 2 de carência, tá? Lastreado naturalmente por ser uma Trade Finance lastreado em exportações, tá? É uma linha em dólar, com juros swapado para CDI, tá? E agora eu vou confirmar com o time, tá? Mas se eu falar errado, a gente corrige aqui ao longo do call. Mas, se não me engano, foi CDI mais 2,7. Obrigado. CDI mais 2,7, tá? Mais uma vez, para fazer uma pergunta, você pode utilizar o botão levantar a mão para perguntas por áudio ou enviar sua pergunta por escrito na opção Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Alexandre Cavalcante. Quando a administração espera que a companhia volte a ter lucro líquido positivo? Bom, a gente tem uma política de não passar guidance, tá? Então eu não posso responder de forma direta.
essa pergunta, obviamente que a administração está trabalhando para a gente passar, gerar lucro líquido, né, no curtíssimo prazo, tá? Esse tem sido nosso objetivo. Boa parte do que a gente tem comentado, né, de foco no fluxo de caixa, né, a gente tem contido despesa, a gente tem contido capex, trabalhando fortemente no capital de giro, e o objetivo é sim a gente voltar a ter lucratividade, né, reduzindo nossa alavancagem, reduzindo nosso endividamento, portanto reduzindo as despesas financeiras, né, que tem sido um ofensor importante, né, do nosso P&L, e com isso a gente voltar a ter lucratividade. Vejam que, né, eu vou reforçar a informação que nós já passamos aqui. Nós tivemos efeito das chuvas no primeiro trimestre, né? Foram 28 milhões de efeito no nosso P&L. Não fossem os 28 milhões do efeito das chuvas, nós teríamos chegado muito próximo de um resultado, de um lucro líquido positivo. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Piovesan. Podem falar sobre a economia potencial gerada com o novo contrato de gás? Obrigado. Uma boa pergunta, Leonardo. A gente realmente está satisfeito com essa migração para o mercado livre do gás. Você sabe, é uma parcela bastante importante da nossa matriz de custos, e a nossa estimativa é que do custo de gás que nós temos, a gente deve assistir uma redução da ordem de 8%. Lembramos que, para fazer uma pergunta, você pode utilizar o botão Levantar a mão. Para enviar perguntas por escrito, você pode utilizar a ferramenta de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Júlio César Cavalcante. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Gostaria de saber quando vamos ver a retomada do pagamento de dividendos. Júlio, obrigado. Bom, Júlio, nossa política de dividendos, né? A gente sempre busca o patamar de 50% do lucro líquido distribuível, né? Com um mínimo de 25%, né? Um pouco na linha da pergunta anterior, da nossa perspectiva de geração de lucro, né? Nós estamos trabalhando para gerar lucro líquido no curtíssimo prazo, e estivemos próximo, não fossem as chuvas no primeiro trimestre. Tendo lucro líquido, naturalmente, a gente deve seguir com nossa política de distribuição de dividendos. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, você pode utilizar o botão de levantar a mão ou utilizar a ferramenta de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de José A. Neto. As despesas financeiras cresceram, em análise horizontal, em relação ao primeiro trimestre de 2024, cerca de 21%. A depreciação e a amortização cresceram cerca de 15% em relação ao primeiro trimestre de 2024. O CAPEX teve uma redução de cerca de 18%. Além do efeito não recorrente das chuvas, houve algo que vocês podem falar? Desde já, obrigado pela resposta e pela conferência. Deixa eu ir por partes aqui, então, na nossa resposta. Primeiro, falando sobre as despesas financeiras, tá? A despesa financeira, naturalmente, tem o efeito do patamar da nossa dívida, né?
Então, tem o crescimento da dívida, tem o crescimento natural da taxa de juros, né? A gente tem observado aí, estou falando da taxa básica de juros, vem crescendo. Isso tem um efeito direto nas nossas despesas financeiras, mas também tem instrumentos que a gente vem trazendo para dentro da companhia, né? Como eu comentei, a gente tem um FDIC, o FDIC tem seu custo financeiro, e o custo financeiro do FDIC ele é lançado diretamente nas despesas financeiras, né? Esses são os principais efeitos das despesas financeiras que a gente tem, tá? Sobre depreciação e amortização, a gente tem incrementos de depreciação e amortização, seja da Portobello América, tá? Seja da ampliação da nossa rede de lojas próprias, né? Que naturalmente também tem sua depreciação e amortização. Deixa eu verificar aqui contigo, então, mas tem mais algum efeito aqui? Eu acho que são basicamente esses são os efeitos, né? Na depreciação e amortização. Tem também, né, para pequenos formatos nos Estados Unidos que posso ser. Pois é, a Portobello América, né? Acho que o Vladimir está me relembrando aqui, só para a gente detalhar talvez um pouquinho mais, a Portobello América, a gente tinha uma das linhas, né? A gente tem uma linha de médios formatos, eu diria, e o outro de peças especiais ou pequenos formatos, tá? E a gente passou a reconhecer a depreciação e amortização dessa segunda linha. Agora, mais recentemente, foi no primeiro trimestre que nós começamos. Já começou no final do ano passado, Final né? do ano passado. Em relação ao ano anterior. Assim. Obrigado. Não sei se eu respondi todas as perguntas, acho que sim. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Barros. Boa tarde. Quando se apresenta a receita líquida do canal da Porto Belo Shop, apresenta-se o valor de receita das lojas próprias e da rede de franquias. A receita líquida deste canal, quando se fala em lojas próprias, é a soma da venda da Porto Belo para as lojas próprias com a venda do cliente final? E das lojas da rede seriam as vendas da Porto Belo para as lojas franqueadas? Bom, antes de responder essa pergunta, deixa eu só fazer uma rápida correção, tá? Sobre a pergunta da operação de 54 milhões de dólares. O custo swapado, na verdade, não foi 2,7, tá? Foi CDI mais 2,2, tá? Então, corrigindo a informação anterior, e com relação à formação da receita líquida da unidade Porto Belo Shop, né? De fato, a gente tem tanto receitas das lojas próprias como receita da rede de franquias, né? No caso das lojas próprias, a gente reconhece o que a gente chama de sellout, né? Venda ao consumidor, tá? Portanto, preço cheio, vamos dizer assim, e no caso dos franqueados, nós reconhecemos o sell-in, tá? Portanto, que é a venda para o nosso franqueado, né? Não a venda para o consumidor final. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Piovesan. O capital de giro caiu para um dia, porém ele deve se normalizar em que patamar? Leonardo, é uma boa pergunta. De novo, a gente evita passar a guidance aqui, né? Mas a nossa expectativa não é permanecer nesse um dia. Realmente, nesse primeiro trimestre, nós fizemos uma força-tarefa e abrimos as negociações com os fornecedores, nossos parceiros, mas nesse nível a gente não deve permanecer, mas também não devemos voltar para o patamar anterior, lá de 50 dias, tá? Então, devemos ficar em algum lugar no meio. Parte disso já é estrutural, né? Parte disso são instrumentos, como a gente já comentou, que são os FDICs, tá? Mais parte também é a permanência de uma negociação com prazos melhores junto aos fornecedores, tá? Então, em algum lugar no meio a gente deve permanecer. Nossa próxima pergunta vem de André Santana. Qual o efeito das tarifas nos Estados Unidos para o negócio da Portobello América?
André, essa é uma pergunta, eu diria, complexa, porque esse cenário não está muito bem definido ainda, né? O que talvez eu possa colocar aqui é um pouco o que a gente está enxergando neste momento, tá? Num primeiro momento, quando, né, surgiram com mais força essas tarifas adicionais, né, no primeiro momento mais focado no México e no Canadá, e depois vindo o que se chamou de tarifaço, né, nós vimos um efeito bastante positivo na nossa operação, ainda mais do ponto de vista de perspectiva de reação da nossa base de clientes, migrando naturalmente o suprimento de importação por produção local, né? Isso abriu uma perspectiva bastante positiva, tá? À medida que o governo americano foi recuando, ou pelo menos dando esse prazo, né, de acomodação que a gente está passando agora, né, e entrando em negociação com os diversos países que estavam sofrendo essas tarifas adicionais, nós entramos num momento de muita incerteza, tá? A gente viu, inclusive, no primeiro momento, o volume de importações aumentando nos Estados Unidos e agora, pelas informações que a gente tem, isso já se estabilizou, tá? Em termos de perspectiva, me parece claro essa tendência, né, de tarifação das importações, que é muito o discurso do governo atual americano, né, de valorização da indústria americana, e nós somos, né, agora, com a fábrica no Tennessee, nós somos indústria americana. Então, a perspectiva é bastante positiva, tá? E mesmo do ponto de vista de Brasil, né, porque o movimento que a gente viu no tarifaço foi que o Brasil foi tributado em 10%, mas era a menor das alíquotas entre todas as alíquotas que foram impostas, né? Então, o Brasil também deve se beneficiar nesse sentido, mas, de novo, ainda é muito incerto esse desdobramento. Nossa visão nesse momento é uma visão bastante positiva para a nossa operação dos Estados Unidos. Nossa próxima pergunta vem de Luciano Souza. A Porto Belo Shop apresentou um crescimento expressivo no primeiro trimestre de 2025. Quais são as principais alavancas que sustentaram esse desempenho e, diante da perspectiva de estabilização da margem, quais ações estão sendo priorizadas para garantir rentabilidade sem comprometer o ritmo de expansão? Deixa eu começar respondendo pela margem. Tem trabalhos importantes sendo feitos aqui. Parte é de eficiência operacional, tá? Parte é de competitividade de custo. Nós tivemos alguns efeitos no primeiro trimestre que não devem acontecer e que tiraram parte da nossa competitividade de custo no primeiro trimestre. Eu já comentei da nossa migração para o mercado livre de gás, e isso deve trazer um benefício para todo o grupo, uma vez que a unidade Porto Belo ela é fornecedora da Porto Belo Shop, tá? Então deve trazer essa competitividade ao longo do tempo, né? A migração aconteceu agora, no início desse mês de maio, tá? Mas mais do que isso, estratégias comerciais, tá? Estratégias comerciais no sentido de mix de produtos, tá? Tanto pensando num mix mais nobre, mas também pensando na competitividade do mix de produtos mais acessíveis, tá? Então, essa combinação de movimentos aqui no nosso portfólio, junto com os lançamentos, deve trazer uma recuperação aí das nossas margens, da nossa margem bruta na Porto Belo Shop, tá? O crescimento, veja, a Porto Belo Shop vem nesse ritmo de crescimento, com alguma oscilação ao longo do ano passado, mas ele vem nesse ritmo de crescimento de 2 dígitos há alguns anos já, né? Isso é muito fruto da estratégia que a gente vem implementando, seja de transformação do nosso negócio de varejo, né? Realmente implementando, evoluindo nossos processos, nossas competências dentro do negócio, ganhando produtividade comercial, tá? Mas também através da nossa
expansão da rede, tá? Nós temos um canal adicional na Porto Belo Shop, que é um canal B2B dentro do varejo, tá? Que é para promover vendas externas das lojas, tá? Para pequenas obras comerciais. Isso também vem surtindo efeito e deve continuar surtindo efeito ao longo do tempo, tá? Nossa próxima pergunta vem de Alexandre Cavalcante. Ainda está ocorrendo recompra de ações? Não, Alexandre, nós não temos um programa de recompra aberto, tá? Nós, na verdade, já temos um pequeno programa de recompra, tá? Aberto, autorizado pelo Conselho de Administração, que é somente para compor ações do programa de incentivo de longo prazo dos executivos. São volumes baixos, tá? Que vão ser compostos gradualmente, mas não tem, além disso, não tem nenhum programa de recompra relevante aberto nesse momento. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. John Suzuki para que faça as considerações finais da companhia. Bom, quero agradecer novamente a participação de todos, só reforçando algumas mensagens importantes que a gente passou aqui nessa nossa call. Foi um bom primeiro trimestre, todos os negócios crescendo, o grupo ganhando market share nos mercados em que atua, né? Com uma evolução bastante do ponto de vista financeiro também, com um bom fluxo de caixa, uma boa posição de caixa no final do trimestre. Então, a gente vê o primeiro trimestre com uma evolução bastante importante aqui da companhia, mesmo num cenário mais fragilizado de mercado que a gente está passando nesse momento. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo trimestre. A videoconferência do Porto Belo Grupo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.